Oi, gente linda! Tudo bem? Começa hoje aqui no canal mais uma série. Dessa vez eu vou ensinar vocês a se maquiarem de verdade. Bom, gente, pra quem não sabe, eu sou maquiadora profissional formada pela Catherine Hill e nesta série eu vou trazer alguns dos conhecimentos que eu tenho, vou trazer muita dica, muita informação pra você que tá aí do outro lado que não sabe se maquiar, quer se maquiar também, quer sair por aí linda e bela, né? Se olhar no espelho e falar, poxa, dessa vez eu fiz uma maquiagem bacana. Então, gente, venham comigo nessa série chamada Eu Me Maquio Dicas da Fê e vocês vão aprender, eu tenho certeza que vocês vão aprender a se maquiar. Antes de dar continuidade, eu quero pedir a você que tá aí pra dar aquele like amigo, se você já gosta do tema, se você já gosta do assunto, se você já quer aprender a se maquiar, já deixa o seu like, tá? Porque ajuda muito aqui no canal, ajuda muito eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? E também, se você aí que tá do outro lado e não é inscrito, meu bem, se inscreve aqui no canal, né? Se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nenhuma das minhas dicas, nenhum dos vídeos, nenhuma das informações que eu trazer aqui pro canal, tá bom? E para essa primeira aula, para esse primeiro episódio, eu escolhi o tema de pincéis. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo, antes de aprender a se maquiar, tem que saber quais ferramentas usar, né? E hoje vocês vão conhecer as ferramentas necessárias para fazer uma maquiagem de qualidade. Tem muita gente que se maquia usando apenas os dedos, né, gente? Só que usar apenas os dedos não deixa um acabamento legal na maquiagem. Ao final desse vídeo, vocês vão conferir aí uma maquiagem que eu fiz comparando a maquiagem com os dedos e a maquiagem com os pincéis, gente. Então, fiquem até o final, confiram aí a diferença para vocês verem a importância de usar pincel na hora de se maquiar. Então, vamos começar aqui e eu vou começar por onde, gente? Pela pele, né? Então, vamos falar dos pincéis para base. De pincel para base, nós temos uma opção que é muito conhecida, muito utilizada, que é o pincel Dual Fiber, tá? O pincel Dual Fiber, ele é este aqui, que ele tem uma mescla de fios, né? Então ele tem, esse daqui ele tem fios naturais e fios sintéticos, mas tem vários pincéis aí Dual Fiber que são só fios sintéticos, tá? O Dual Fiber, ele é indicado para quê? Para base líquida. Temos também esse pincel aqui, que é um pincel flat, é um pincel língua de gato, tá? A gente chama. Ele é indicado para bases cremosas. Temos também esse outro pincel, gente, esse pincel eu não sei o nome dele, mas ele é o meu preferido. E ele é indicado também para bases líquidas. E ele também dá para ser usado com bases cremosas. Ele tá meio sujinho, porque é o que eu estou usando no momento, tá? E temos também as escovas, tá? Essa daqui tá sujinha. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro uma maquiagem completa usando somente escovas, tá? Então vou deixar linkado aqui no izinho para vocês conferirem depois. Além dos pincéis, nós temos as esponjinhas. As esponjinhas, olha só, essa daqui, por exemplo, olha, ela é indicada para base, para aplicar base, então essas pontinhas aqui é para alcançar os cantos, por exemplo, o cantinho do olho, enfim, né? Por isso que ela tem essas pontinhas. E temos também essas outras esponjinhas aqui, tem esponjinhas de diversos formatos, né? Mas elas também são indicadas para aplicar base. Corretivo. Para aplicar corretivo, nós temos esse daqui, ele é um kabuki chanfrado, tá? Então esse daqui também ele é indicado para aplicar a base, mas também indicado para aplicar corretivo. Como ele é menor, eu indico mais para corretivos, tá? Para essa região aqui, que a gente ainda vai chegar nessa aula, mas ele também pode ser usado para aplicar bases cremosas, tá? Os pincéis que são mais unidos, que as cerdas são mais juntinhas, eles são ideais para produtos cremosos, produtos pastosos, tá bom? E os mais fofinhos para pós, tá? Outro também para aplicar corretivo, esse daqui é um Dual Fiber, tá vendo como ele é menorzinho? Ele também pode ser aplicado, usado para aplicar base. Então assim, quem tá iniciando pode ter um único Dual Fiber, pode ser desse tamanho, porque você consegue também aplicar corretivo com ele, tá? Então, esse daqui, corretivo e base também. Temos os línguas de gato, também para aplicar corretivo.
Esse daqui tá meio sujinho. Então, olha, vocês estão vendo que tem 2 tamanhos diferentes, né? Mas isso não interfere tanto. Pra corretivo, eu prefiro sempre os menores, tá bom? Temos também esse pincel aqui, ele é o pincel para sombra, mas é um pincel que eu tô usando muito para corretivo, eu me dei muito bem com ele para essa parte aqui, e quando chegarmos na aula de pele, vocês vão entender por que eu tô gostando tanto dele, tá? Esse daqui é o número 24 da Vult. Tem também a esponjinha para corretivo, tá? Então, essa esponjinha pequenininha, meu marido, quando ele vê só a pontinha que ele chama de coxinha, né? Então, tem a coxinha aqui, ó, que a gente usa para corretivo. Agora nós vamos falar de pincéis para pó. Pincel para pó, ele sempre vai ser um pincel bem fofinho e grandão, tá? Então, olha, esse daqui é um pincel para pó, ó, bem fofinho, tá vendo? Esse daqui, gente, é um tipo de pincel que eu recomendo muito vocês terem. Por quê? Porque ele é duo, tá vendo? Então ele tem esse kabuki aqui, olha, chanfradinho também para aplicar base, e essa parte aqui que é para pó. Então, quem tá iniciando pode comprar um único pincel duo, que aí você vai ter 2 pincéis em um e você não precisa ter uma grande quantidade de pincéis aí, tá? Esse daqui é da Dylos, tá? Esse é o pincel Double Set, tá? Então, ó, fica aí a dica para vocês. Também temos os kabukis. Kabuki é aquele pincel pequenininho e grandão, como esse daqui, ó, parece um espanador, né? Então esse daqui é um pincel para pó, tá bom? Pincel para pó sempre vai ser assim, fofão, grandão, tá? Tem também esse daqui que eu uso, que é o que eu uso, o que eu tô usando no meu dia a dia. Esse daqui também é para pó, tá? Esse daqui é da Macrylan, tá até sem marca de tão velhinho que ele tá. E agora nós vamos ver os de blush, tá? De blush eu não tenho muitas opções aqui pra mostrar pra vocês. Mas esse daqui, por exemplo, se vocês verem um parecido com esse, só que menor, ele é o pincel de blush, tá? Esse daqui é o meu pincel de blush atual, ele é chanfradinho, tá vendo? Sempre que for inclinadinho assim, é chanfrado, tá? Esse daqui eu gosto muito porque ele consegue marcar bem e depositar bem o blush, tá? Tem um outro também, kabuki para blush. Esse daqui é da Hub Kisses, tá vendo, ó? Ele também é para blush, tá? E na aula, tá, que a gente for falar de blush, eu vou explicar o uso de cada um deles para vocês. Bom, agora vamos falar um pouquinho de contorno, só que quem tá iniciando na maquiagem não precisa necessariamente ter pincéis de contorno, não precisa fazer contorno logo de primeira. Vamos ter aula de contorno? Vamos ter um episódio só sobre contornos, mas de antemão já quero mostrar aqui alguns pincéis pra vocês, tá? Esse daqui, ai gente, esqueci, esse leque, esse pincelzinho leque, ele é para iluminador, só que ele também serve para retirar o excesso de pozinho que pode cair da sombra aqui, tá bom? É obrigatório ter um desse? Não, esse daqui não é um pincel obrigatório, tá? Esse daqui também é um pincel que eu achei mara a Vult ter desenvolvido ele. Ó, pincelzinho de contorno, tá? Esse é o número 21, porque ele consegue marcar bem, por exemplo, aqui, né? A gente consegue depositar bem certinho aqui. E eu tenho 2 que estou usando muito, eles não são indicados para contorno, mas eu estou usando no meu dia a dia para isso, para essa função. Então eu tenho aqui o pincelzinho, gente, eu não lembro o nome desse pincel, tá? Pincelzinho velho da Macrylan. Esse daqui é ele não é dual fiber, porque ele não tem dois tamanhos de cerdas diferentes. Mas ele é como se fosse um mini kabuki, tá? Ó, só que ele não é tão unido, ele consegue esfumar muito bem. Então eu tô usando ele para fazer as marcações escuras do contorno. E eu tô usando um outro que é bem parecido para fazer as marcações claras, né? Não marcação, mas para iluminar. Eu tô usando esse. Como eu disse, esses pincéis para contorno, para iluminador não são obrigatórios, mas é claro, gente, é sempre bom a gente dar uma iluminada na maquiagem, a gente vai ter aula sobre isso, então quando chegar nessa aula vocês vão entender aí o que a gente pode fazer para iniciantes, tá? Para quem ainda não sabe se maquiar, tá?
Bom, agora estamos chegando aonde? Nas sobrancelhas, né? Gente, sobrancelha é fundamental na maquiagem e a gente precisa sim corrigir a sobrancelha, tá? Então eu tenho aqui algumas opções de pincéis chanfrados para preencher a sobrancelha. Então esses aqui são pincéis chanfradinhos que eu gosto de usar para preencher as sobrancelhas. Eles também podem ser usados para delinear, tá? Então os que eu mais gosto para fazer delineado são esses aqui, olha, tá? Esses aqui eu acho fantásticos para fazer delineado. Como eu já falei antes, os pincéis Duo são show de bola, né? Olha, esse daqui também é da Dylos, tá meio sujinho, tá? Porque tá usado. Então ele tem aqui, ó, esse daqui é de esfumar, eu já vou mostrar outros pincéis para esfumar, tá? E tem o chanfradinho retinho. Para sobrancelha também, esse daqui eu acho muito bacana ter, porque para você poder pentear a sobrancelha, poder deixar a sobrancelha no lugar e também para tirar excesso da máscara de cílios. É obrigatório ter? Não. Se você tiver uma máscara seca, sabe a escovinha da máscara? Se tiver seca, você dá uma limpada, você lava e guarda, tá? Porque você pode usar aí tanto para tirar excesso da máscara de cílios como para pentear as sobrancelhas. Então esse daqui não é obrigatório. Pincel lápis. Esse daqui é o pincel lápis, que é um pincel para esfumar o lápis, tá? Que eu gosto muito de usar na maquiagem. Só que esse também não é para iniciantes, você não é obrigado a ter, tá bom? Tem outras formas que a gente pode esfumar o lápis, mas esse daqui eu acho muito show de bola, eu gosto muito. Eu tô mostrando pra vocês todas as opções de pincéis que eu tenho aqui que eu uso no meu dia a dia, tá? Esse daqui então eu acho muito bacana para esfumar o lápis. Se alguém já tiver em casa, fique com ele, tá? Se não tiver, não tem problema. Pincel para sombra. Gente, toda mulher tem que ter pelo menos um pincelzinho para depositar a sombra, tá? E o pincel ideal para depositar sombra é o pincel língua de gato, que é esse daqui, olha. Esse daqui tem língua de gato de diversos tamanhos, tá? Então, esses aqui são os meus pincéis língua de gato que eu uso para depositar sombra. Você não é obrigado a ter 4 pincéis, você pode ter apenas um, tá? E na aula de sombras vocês vão entender por que eu tenho 4 pincéis. Pincel para esfumar. Gente, temos aqui vários tipos de pincéis para esfumar sombra, tá? Olha só, eu tenho aqui 6 pincéis para esfumar, tá vendo? Olha, eu tenho aqui essas 6 opções de pincéis para esfumar, tá? E todo mundo tem que ter pelo menos um, tá? Toda mulher tem que ter pelo menos um. E o meu preferido é esse daqui, tá? Mas na aula de esfumar, vamos ter uma aula só para vocês aprenderem a esfumar a sombra, tá? Então não fiquem preocupadas, porque eu acredito que vocês vão aprender sim a esfumar a sombra. Vocês vão entender que tem alguns diferentes, tá? Esse daqui, ele não é tanto para esfumar, ele seria como se fosse um pincel lápis, né? Ele serve mais para marcar o côncavo, mas né, na aula de olhos, né, específico, vocês vão aprender a usar os pincéis e saber quais vocês precisam ter, tá? Mas o mais importante que todo mundo precisa ter é um pincel semelhante a esse daqui, tá bom? E para finalizar, gente, pincel labial. Eu tenho um que está até sujinho aqui, tá? Mas pincel labial é obrigatório ter? Não é obrigatório, tá? Eu tenho porque eu gosto de deixar um acabamento, um desenho mais perfeito nos meus lábios, mas também não é obrigatório ter pincel labial, tá bom? Nossa, quantos pincéis, né, gente? Vocês devem estar aí loucas da vida, achando, nossa, Fernanda, mas é muito pincel, onde eu vou achar tudo isso, enfim. Gente, nas lojas, nas perfumarias de cosméticos, todas têm os pincéis básicos de maquiagem, tá? Eu vou deixar listado aqui embaixo, na descrição, no box de informação do vídeo, os pincéis que toda iniciante tem que ter, tá? Pincel na maquiagem é importante? É sim, gente, até mesmo para quem é iniciante. Dá pra fazer maquiagem usando os dedos? Dá! Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como fazer maquiagem usando os dedos, coloque aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu posso inserir aqui nessa série um vídeo só de maquiagem usando os dedos. Mas eu já adianto que o acabamento não é tão bacana quanto o acabamento com pincéis.
Confiram aí agora um vídeo comparando uma maquiagem feita com pincel e uma maquiagem feita com os dedos. Rodou! Bom, gente, vocês estão vendo aí que eu tô fazendo aí uma maquiagem completa. Não é uma super maquiagem, mas é uma maquiagem básica que eu uso no meu dia a dia. Não caprichei nos detalhes, mas é para vocês verem a diferença que dá uma maquiagem feita com os dedos e uma maquiagem feita com os pincéis. Bom, gente, então vocês viram aí, né, que o resultado é muito melhor com o pincel. Então, bora aí comprar pincel, Munamu, vamos investir um pouquinho nos pincéis e vamos caprichar. Gente, uma coisa, faça uma foto dos pincéis de maquiagem que vocês têm aí e coloquem nas redes sociais. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, com a hashtag EuMeMaquioDF, tá? Que eu vou acompanhar as fotos de vocês e no decorrer dessa série eu quero acompanhar as maquiagens, tudo que vocês têm feito, né? Através das dicas que eu venho passando aqui nessa série, tá bom? Então aguardem o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o kit básico de maquiagem que todo iniciante precisa ter, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e até a próxima, hein? Tchau!